Seja bem-vindo a mais uma Quarta de Esperança, diretamente aqui da Igreja do NASP, campus Engenheiro Coelho. É um prazer poder mais uma vez estar com vocês aqui na série Reconectados, com mais um tema importante para a nossa reflexão. Eu saúdo a todos vocês que fazem parte aqui dessa comunidade adventista aqui do campus UNASP e também você que está conectado das várias partes do Brasil e que segue as redes sociais da Igreja do NASP, ao redor do mundo também. Que a bênção de Deus seja sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre o teu coração. Nós vamos hoje meditar na palavra de Deus e o tema de hoje é facilitadores de milagres. Eu quero pedir que vocês possam abrir a palavra aqui em 2 Reis, capítulo 5. Vamos então abrir a palavra de Deus agora, 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 1, tá bom? 2 Reis 5, verso 1, pode pegar aí a sua Bíblia e nós vamos estar lendo. Diz assim, 2 Reis 5, versículo 1. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois, por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. É isso que diz a Bíblia. Convido você, da maneira como você está aí mesmo, na sua casa, vamos orar. Querido e bondoso Deus, vamos agora abrir a Tua palavra e pedimos sabedoria dos altos céus para que entendamos o Teu recado para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa história é muito interessante, nós vamos refletir um pouquinho nela, mas eu estava observando que existem pessoas que elas foram programadas pela vida para facilitar a vida de outras pessoas. Você conhece alguém assim? Alguém que gosta de facilitar a vida das outras pessoas? Às vezes é alguém que te atende no supermercado, na farmácia, alguém que te atende num consultório. Pois existem pessoas maravilhosas que elas foram programadas, elas se prepararam para serem facilitadoras da vida de outras pessoas. Por outro lado, a gente conhece pessoas que parece que elas foram programadas pela vida para dificultar a vida das pessoas. E muitas vezes a gente fica chateado, puxa, é uma situação tão fácil que poderia ter sido desenvolvida, desenrolada, mas a pessoa dificulta, coloca barreiras. Então existem esses dois tipos de pessoas. Os facilitadores, aqueles que têm o maior prazer em facilitar a vida da gente, mas também existem aquelas pessoas que não facilitam nada. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho para vocês. Só que aqui, no contexto do que eu quero falar, nós vamos falar sobre os facilitadores de milagres. Pessoas que Deus usa para facilitar que o milagre possa chegar. Não que Deus precise disso, mas você vai analisar na Bíblia que muitas vezes, quando Deus faz um milagre, Deus usa um facilitador ali para fazer parte de todo esse contexto do milagre. E eu quero falar um pouquinho para vocês exatamente sobre isso. Facilitadores de milagres. Interessante que quando você passa por uma situação difícil, que você vê que a situação poderia ter sido facilitada e não é, você fica com muita raiva às vezes, você fica estressado, fica chateado. Mas Deus quer usar a nossa vida para a gente só facilitar a vida das outras pessoas. Se você só fizer isso, a sua vida já vai ser uma grande bênção, facilitar a vida das pessoas. E não atrapalhar, não atrasar a vida das pessoas. Na Bíblia, para qualquer coisa grande que Deus ia mover sobre a terra, Deus separava um facilitador de milagres. É só você analisar no contexto bíblico. Então, nessa geração que nós estamos vivendo, só vai ter espaço quem facilita a vida das pessoas. Quem está programado, quem está preparado de maneira intencional para facilitar a vida de alguém, para ser bênção na vida de alguém. Seja aí no teu trabalho, dentro da tua casa, seja na faculdade, entre os seus amigos, que você seja reconhecido como uma pessoa que facilita as coisas. Como uma pessoa que deixa o caminho aplanado, deixa o caminho preparado para que as outras pessoas possam chegar e chegar bem. Então é isso que a gente vai analisar um pouquinho. Por exemplo, você olha na Bíblia, pessoas que Deus usou para serem facilitadores de milagres. A Maria, mãe de Jesus, João Batista, Pedro, Tiago, os discípulos todos, os homens e mulheres do passado, lá no Antigo Testamento, Deus usou crianças também, enfim, Deus usou muita gente para facilitar milagre. Agora, para que você possa facilitar o milagre na vida de alguém,
Você precisa ter inteligência emocional. Vamos entender inteligência emocional como o fruto do Espírito na vida da gente, tá bom? Qual é o fruto do Espírito Santo na vida do cristão? Amor, paz, bondade, mansidão, alegria, domínio próprio. São muitos frutos que o Espírito Santo gera no nosso coração. Então, para que você possa ser um facilitador de milagres, você vai precisar ter inteligência emocional, equilíbrio emocional. E nesse contexto, dons do Espírito, fruto do Espírito no coração, de maneira bem desenvolvida. Porque se você tem o fruto do Espírito, se você está conectado ou reconectado com o Espírito Santo diariamente, você vai ter o fruto do Espírito. Você vai ter inteligência emocional para você ser um facilitador de milagres nessa geração, e é isso que Deus espera de cada um de nós. Toda vez que Deus quis fazer um milagre ou algo grande na terra, você vai observar um facilitador agindo. Agora, para que você possa se encaixar no projeto atual de Deus para esse mundo, antes da volta do Senhor Jesus a essa terra, você precisa, de fato, decidir e pedir: Deus, me use como um facilitador de milagres. É isso aí, um facilitador de milagres. Deus vai precisar de pessoas nessa geração para facilitarem. As pessoas aí fora estão com a vida emocional completamente destroçada, destruída. É por isso que Deus quer usar um facilitador que tenha inteligência emocional, que tenha o fruto do Espírito no seu coração, que possa se reconectar todos os dias com o Espírito Santo, se é que ele se desconecta em algum momento. Precisa permanecer em Cristo para ter o fruto e para facilitar o milagre na vida das pessoas. Facilitadores são as pessoas que sabem o que querem, estão conectadas com Deus e têm as emoções no lugar. Que não vai querer cobrar, por exemplo, os seus direitos. Muitas vezes você vai ter direito numa situação, mas você muitas vezes vai abrir mão desse direito para facilitar a vida da pessoa, para que não crie uma barreira entre você e aquela pessoa que poderia ser alcançada de alguma forma, porque você abriu mão do seu direito. Em algum momento, em algum contexto, você vai poder ser um facilitador na vida dessa pessoa. Lógico que eu não estou falando de maneira generalizada, mas em alguns contextos é possível você abrir mão de alguma situação para que aquela pessoa possa ter uma ponte sempre ligando o seu coração ao coração dela. E todo milagre que você vai analisar na Bíblia ali, Deus, ele destaca pelo menos 3 situações ou 3 personagens. É só você analisar os milagres do Novo Testamento, por exemplo. Quando Cristo ia fazer o milagre, 3 circunstâncias ou 3 personagens se destacam no milagre que Jesus iria fazer. Primeiro destaque, sempre que Jesus foi fazer o milagre, precisava ter alguém que precisava do milagre. Segundo lugar, alguém que podia fazer o milagre. E terceiro, alguém que seria o facilitador do milagre. Então pode analisar os milagres da Bíblia. Nós vamos ver sempre esses 3 personagens envolvidos. Aquele que precisava do milagre, aquele que podia fazer o milagre e aquele que era o facilitador. Será que Deus precisa realmente disso? Na verdade não, mas Deus tomou a decisão de nos envolver no seu reino, no processo de salvação das pessoas, no processo de reconexão das pessoas ao coração dele, para sermos ponte que conecta as pessoas a ele. Então Deus decidiu nos incluir no plano dele, no exército dele, na missão dele. A missão não é nossa, mas é dele. E isso é maravilhoso quando você vai para a Bíblia. Por exemplo, Jesus estava pregando para uma multidão e era em torno ali de 5.000 homens que Jesus estava pregando. Eles se distanciaram para ouvir Jesus pregar. Eles estavam famintos, a Bíblia diz. Eles estavam como se fossem ovelhas que não tinham pastor. É isso que a Bíblia menciona. Então nós vemos nesse contexto desse milagre, em primeiro lugar, uma multidão precisando do milagre. Segundo lugar, Jesus estava ali e ele podia fazer o milagre. E terceiro lugar, André e o garotinho que tinha o seu lanche foram usados como facilitadores do milagre. Então é só você analisar isso nos vários contextos da Bíblia quando um milagre acontece. Quando Deus vai fazer algo grande entre o seu povo, então Deus levanta pessoas para serem pontes, serem representantes do reino dele nessa terra. Por exemplo, Jesus estava pregando numa casa. Tinha
tanta gente nessa casa que as pessoas não mais conseguiam entrar. As portas estavam bloqueadas de tanta gente, as janelas. E ali havia um homem que precisava de um milagre. Jesus estava dentro da casa e podia fazer o milagre. E os 4 amigos desse homem foram usados por Deus para serem os facilitadores do milagre. Então esses homens não conseguem colocar o enfermo pela porta ou janela, eles sobem no telhado da casa, arrancam uma parte do telhado, descem o homem por uma maca com cordas, e o homem está diante de Jesus e recebe uma cura extraordinária. Vocês percebem os 3 elementos agindo? Jesus, que podia fazer o milagre, o homem precisando do milagre, e os amigos, os 4, que eram os facilitadores desse milagre. E isso me chama muito atenção, porque quando nós analisarmos a nossa situação hoje, muitas vezes Deus vai usar a sua vida para você ser um facilitador de milagres. Muitas vezes você vai ser alguém que está precisando de um milagre, mas muitas vezes Deus pode usar você, para você, por meio do poder dele, fazer o milagre. E é isso que a gente analisa, é isso que a gente vê nas páginas da Bíblia. Deus utilizando-se do elemento humano para fazer o seu reino crescer, se expandir nos corações, um reino espiritual. Agora, ter inteligência emocional é fundamental para você ser o facilitador de milagres. Lembre-se, inteligência emocional como fruto do Espírito Santo. Amor, bondade, alegria, mansidão, domínio próprio, enfim, fruto do Espírito Santo na vida da gente, transbordando do Espírito. E o fruto do Espírito só acontece quando a gente permanece em Cristo. Então você só pode ser um facilitador de milagres se você está conectado com Cristo. Ou se você se desconectou, se reconectar de novo com Ele. E aí sim Deus vai usar a tua vida como uma plataforma para que pessoas sejam alcançadas, para que milagres sejam realizados, para que vidas sejam transformadas. É assim que Deus vai usar a tua vida e também a tua história. Então a gente analisa na Bíblia os facilitadores de milagre. Então às vezes você vai abrir mão de algo que você preparou, que você conquistou, que você se esforçou para vencer, apenas para facilitar a vida de alguém. É isso que vai acontecer. Hospedar, por exemplo, um desabrigado na sua casa, levar pão para o faminto, levar um agasalho para quem precisa. Você vai ser um facilitador, uma ponte de Deus para conectar pessoas ao coração do Eterno. É isso que Deus quer te usar. Então, nós vemos na Bíblia esse padrão ali, quando os milagres acontecem. Nós lemos uma história aqui no início, em 2 Reis, capítulo 5. O rei da Síria tinha um grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas ele, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra, diz a Bíblia. A Síria era uma inimiga mortal do povo de Israel. A Síria invade Israel e o que acontece? Todas as vezes que havia uma invasão da Síria, eles saqueavam a cidade, eles destruíam a cidade, eles estupravam as mulheres, eles matavam as pessoas, eles levavam muitos escravos e escravas para servirem nas suas nações. Eles faziam tudo isso. E a Bíblia conta uma história de uma garotinha, aquela história da menina serva que a gente conta para os nossos filhos, que a gente conta para a nossa família. Lá em casa a gente contou muitas vezes já para as nossas crianças. Eu tenho 3 filhos, o Arthur tem 12 anos, o Ian tem 2 aninhos e a Laura tem 9 aninhos e a minha esposa Juliane. Enfim, nós fazemos os cultos e quantas vezes a gente contou essa história tentando dar sempre uma abordagem diferente. A história da menininha serva, da garotinha que foi usada por Deus para facilitar um milagre na vida desse grande general chamado Naamã. Então, interessante, Israel foi derrotado pelo exército da Síria, eles levaram cativo muitas pessoas e entre elas uma criança que estava agora servindo na casa de Naamã, servindo ali a esposa de Naamã. Se você analisar, porque a gente lê a Bíblia às vezes apressado, a gente não analisa o nível de violência de uma invasão como essa. Às vezes assistindo algum filme, alguma série de época, que retratam como eram as guerras naquela época, as invasões,
Só assim a gente tem uma noção pálida de como era usar a espada, os guerreiros com arco e flecha, os escudos, enfim, toda a violência que envolvia uma invasão de uma cidade, a destruição de uma cidade, as pessoas que eram mortas, as cidades saqueadas, as pessoas que eram levadas escravas. Você já parou para analisar essa garotinha serva aqui? Como estava a sua saúde emocional nesse momento? Você já parou para pensar que essa menina talvez tenha perdido os pais, os irmãos, os amigos, perdeu a cidade? Essa menina estava num país estranho, um idioma estranho e diferente, sendo escrava. Ela tinha todos os motivos do mundo para deixar que as coisas que aconteceram ao seu redor, as circunstâncias exteriores, moldassem quem ela era no interior. Muitas vezes, nós deixamos que as circunstâncias ao nosso redor, os problemas e as tempestades, moldem o nosso interior e nós nos desconectamos de Deus quando a tempestade assola de maneira forte. Para mim, essa menina serva aqui, ela é um exemplo de inteligência emocional. Uma garota conectada com Deus, com o fruto do Espírito transbordando na vida dela. E essa garotinha diz assim, no verso 3 ali: ah, se o meu Senhor conhecesse um profeta que está lá em Samaria, certamente ele ficaria curado. Ela está dizendo de Naamã. Naamã estava escravizando ela, mas mesmo assim, ela ainda tinha inteligência emocional para abençoar Naamã e para dizer, se Naamã fosse ao profeta, ele certamente seria curado. Não sei se você percebeu, mas não há dúvidas nela. A fé dessa garota diz a ela que em Samaria havia um profeta que com toda certeza iria curar o general Naamã. Então o que nós percebemos aqui? Naamã está precisando de um milagre. Eliseu poderia fazer um milagre pelo poder de Deus. E a garotinha serva, ela era a facilitadora do milagre. Quando eu analiso essa história com esse ponto de vista, talvez um pouquinho diferente do que você tenha visto até hoje, eu fico impressionado como Deus ele age por meio de nós, como Deus age através de nós para conectarmos pessoas distantes, conectarmos ao coração de Deus. Mas antes disso, a gente tem que conectar o nosso coração ao coração dessas pessoas. Porque a primeira igreja que essa pessoa vai congregar somos nós, o templo vivo. Ela precisa entrar na minha vida e na minha história antes de entrar muitas vezes num prédio para adorar. Ela tem que entrar na minha vida para ficar. Então nós somos essa igreja. Essa garotinha serva era a igreja viva que facilitava o milagre. Já parou para pensar nisso? E aí? Você é um facilitador de milagres? Você está precisando de um milagre? Você quer ser usado por Deus para você ser um milagre para a vida de alguém? Pastor, mas eu não tenho o dom da cura. Não tem problema. Vai ter circunstâncias na tua vida que você vai ser aquele que está precisando do milagre. Outras circunstâncias você vai poder facilitar o milagre, Deus vai te usar para isso. Mas em outras circunstâncias da tua vida, é você, usado por Deus, que vai fazer com que o milagre chegue naquela casa, naquele casamento destruído, naquela pessoa enferma que precisa de uma oração, naquela pessoa que está sem esperança, pensando em tirar a sua própria vida. É você que Deus vai usar. Sabe o que eu aprendi? Que naquilo em que a gente mais sofreu, é onde Deus vai mais usar a nossa vida para abençoar alguém. Por exemplo, alguém que venceu o câncer, é a pessoa que Deus vai usar para visitar alguém que está passando por esse dilema agora. Aquele que se divorciou, mas depois teve o seu casamento restaurado, ou que pensou em divórcio, mas teve o seu casamento restaurado. É você que Deus vai usar para abençoar alguém que está passando por esse mesmo drama. Talvez eu fale para alguém que perdeu um ente querido. Adivinha quem Deus vai usar para facilitar o milagre, para que a mensagem de conforto e esperança chegue no coração de alguém que também perdeu um ente querido? Adivinha quem Deus vai usar para ser o facilitador desse milagre? É você mesmo que está me assistindo. Aí onde você está,
No Brasil ou fora do Brasil, em qualquer país desse mundo, se essa mensagem chegou a você, é porque Deus está te chamando para você ser um facilitador de milagres. Deus quer levantar a sua vida nessa geração para você fazer a diferença na vida das pessoas. Para você ser o reino de Deus que chega no coração dessa pessoa. Um representante do reino de Deus. Um facilitador de milagres. Então nós vemos e conhecemos a história de Naamã. Eliseu disse para o seu servo Geazi que deveria dizer a Naamã: mergulha 7 vezes no Jordão. Essa foi a ordem. Talvez ali o orgulhoso general pensou: será que não teria águas melhores para que eu pudesse mergulhar? Ele fica relutante em fazer a coisa tão simples que foi a ordem de Eliseu. Ficou relutante. Nesse contexto, Deus usa um outro facilitador de milagres, o servo de Naamã. O servo de Naamã diz assim: mas meu senhor, em outras palavras, se fosse pedido a você uma coisa muito mais difícil, o senhor não faria? O que é o senhor mergulhar 7 vezes nessas águas aqui? O senhor não tem nada a perder. Mergulha 7 vezes. Sabe o que é que me chama a atenção? Deus usando o servo de Naamã, de uma nação pagã, de um lugar talvez desconectado de Deus ali, Deus usando esse homem para dizer para Naamã que ele precisava crer que o milagre iria acontecer na vida dele. Que algo extraordinário, fora da ordem comum das coisas iria acontecer. Como de fato aconteceu. Naamã mergulha, o milagre acontece e algo extraordinário ele quer fazer. Porque quando a gente recebe uma bênção, a gente quer ser grato. A gente quer materializar a nossa gratidão. Naamã queria dar muitas riquezas para Eliseu. Mas o que me chama a atenção é que Eliseu não aceitou nenhuma oferta ou nenhuma riqueza por causa do milagre que ocorreu. Eliseu aceitou a oferta da viúva pobre, mas ele não aceitou a oferta do general rico. E o que me chama a atenção nessa história também, que eu quero destacar para vocês, é que Naamã insiste para que ele possa aceitar aquela riqueza. Naamã está convicto de que aquela riqueza deveria ficar com o homem que trouxe tão grande benefício. Mas já que ele não aceitava, Naamã começa a voltar para casa. Naamã volta para casa. Geazi, ambicioso servo de Eliseu, corre atrás e diz: olha, o meu senhor mudou de ideia, ele vai querer os presentes. O comandante entrega a riqueza, Geazi volta e Eliseu pergunta onde ele estava. Eliseu diz assim: olha, porque você colocou a mão naquilo que não era para você, não só você, mas a tua descendência vai receber as consequências da tua escolha. A lepra veio para Geazi e também para a sua descendência. Sabe o que é que me chama a atenção em tudo isso? Deus tinha algo para Eliseu e Eliseu usa o que ele tinha nas mãos para abençoar aquele general. Imagina a seguinte cena, a Bíblia não diz isso, mas eu gosto de imaginar. Imagina a seguinte situação, Naamã chegando com aquela imensa riqueza em sua casa. Eliseu não quis a riqueza, mas Naamã sabe que ele tem gratidão transbordando no coração pelo milagre que aconteceu. Ele sabe que a menininha serva foi a facilitadora desse milagre. Foi ela que conectou Naamã com Eliseu. Ela que deu as diretrizes. Deus usou essa garotinha para ser uma facilitadora. Imagina Naamã chegando em casa com toda aquela riqueza. O que ele faria? O que você faria? Certamente essa bênção, esse presente, eu imagino que seria dado para aquela garotinha. Bem como a alforria, a libertação dessa menina. Então, o que me chama a atenção nessa história, que eu gosto de refletir muito nela, é que Deus sempre tem coisas preparadas para a gente. Ninguém toca naquilo que Deus já preparou para você. Nas bênçãos. Existem muitas bênçãos que ainda estão travadas, que Deus ainda não liberou para a tua vida porque você ainda não está conectado com o Espírito Santo. Você não está
desenvolvendo o fruto do Espírito de maneira abundante na tua vida. Ele quer abrir os celeiros do céu e derramar sobre você bênçãos sem medida, mas essas bênçãos ainda estão travadas porque você ainda não é um facilitador de milagre. Você não está tão conectado com Deus a ponto de Deus usar a tua vida para facilitar um milagre, para ser um milagre na vida de alguém. Deus, ele preparou algo para nós que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso que Deus preparou para cada um de nós. É isso que Deus está preparando para você, para a sua casa. É isso que Deus está preparando para a nossa família. Ser um facilitador de milagres. Facilitador. Eu fui pastor em uma determinada cidade, uma grande cidade do Brasil. E numa das igrejas vizinhas ao meu distrito, uma garotinha começou a congregar. Ela vinha de um bairro bem pobre. E ela, uma garota ali de 12 anos de idade, ninguém da casa dela queria saber nada de Deus, mas ela queria ter uma vida diferente. Ela começou a ir para a igreja. Só que ela começou a ir para a igreja com as roupinhas que ela mesma tinha. As roupas simples, as roupas curtinhas. Era essa roupa que ela tinha. Ela escolheu a melhor que ela tinha para poder ir para a igreja. Morava num bairro pobre, numa comunidade. Começou a ir. E ela estava gostando de ir à igreja. Até que certo dia estava na recepção uma irmã. Essa irmã abordou a garota e disse assim: você não sabia que esse não é o tipo de roupa que você deve vir para uma igreja? E a menina, nossa, me desculpa, assim, é porque eu é a melhor roupa que eu tenho, enfim. Ela disse: pois no próximo sábado você deve vir com uma roupa mais decente. Essa roupa está muito curta para você vir para a igreja. Então você não deve vir com esse tipo de roupa. Ok, a garotinha foi, falou para sua mãe. A mãe reúne todo o escasso recurso que ela tinha, levou a garotinha numa loja e comprou para ela uma calça jeans e uma blusinha nova. E disse: filha, essa é a roupinha para você ir para a igreja. Essa roupa vai estar cobrindo o teu corpo, enfim. É com essa roupa que você vai para a igreja no próximo final de semana. A garotinha toda feliz, pegou sua roupa nova, vestiu, foi para a igreja. Chegando lá, para infelicidade, a mesma irmã estava na recepção e ela disse: nossa, eu vou ter que falar com você de novo, que isso não é roupa para se ir numa igreja. Calça? Você vir na igreja com a calça? Será que esse é o tipo de roupa que você deveria usar para a igreja? Queridos, não é de admirar que essa garotinha nunca mais pisou na igreja. Nunca mais. Ela não era uma garota cristã, a família não era cristã, ela estava dando os primeiros passos na vida cristã. Assim como tem aqueles que facilitam os milagres, acreditem, existem pessoas que atrapalham os milagres de acontecer. Assim como Deus levantou pessoas para serem pontes que ligam outras pessoas ao reino dele, também existem pessoas que levantam muros que afastam as pessoas do reino dele. E às vezes são pessoas com boas intenções. O que essa irmã talvez devesse ter feito, deveria ter feito? Chamava a menina e dizia: olha, vamos fazer o seguinte, essa semana, tal dia, eu vou lá na sua casa, a gente vai comprar algumas roupinhas para você vir para a igreja. Aí ela estaria sendo uma facilitadora de um milagre. Porque não só a garotinha, mas a mãe e quem sabe seus irmãozinhos, todos teriam vindo para a igreja se ela tivesse tido essa atitude de olhar além da aparência. É por isso que a Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem. Nós vemos o exterior, mas Deus olha diretamente no coração. E aí? Você é um facilitador de milagres? Você é uma ponte que liga as pessoas ao reino de Deus? Ou você é um muro que afasta as pessoas do reino? Essa reflexão eu gostaria que você fizesse, porque Deus quer nos dar vida eterna em abundância. Deus quer te dar vida e vida em abundância. Deus quer te usar como um facilitador de milagres. Mas talvez eu estou falando para alguém que esteja precisando de um milagre hoje. Qual é o milagre que você está precisando? Milagre é algo que só Deus pode fazer. É algo que foge do nosso controle ou do curso natural das coisas. Qual o milagre que você precisa?
Deus pode usar você para você ser um milagre na vida de alguém, para facilitar um milagre. Deus pode usar você para você ser uma bênção. E eu quero encerrar essa reflexão desafiando você a desenvolver na sua vida a inteligência emocional, ou seja, o fruto do Espírito Santo na tua vida. Conecte-se. E se você está desconectado, reconecte-se ao Espírito. Porque naturalmente você vai ter suas emoções no lugar, de maneira bem equilibrada, vai ser alegre, vai ser calmo, vai ser paciente, bondoso, longânimo, manso. Inteligência emocional, emoções equilibradas, é o primeiro ingrediente para que você possa ser um facilitador de milagres. Fruto do Espírito em abundância na tua vida vai contagiar as pessoas. Você quer ser um facilitador de milagre? Então, ora comigo nesse momento. Pai querido, Deus eterno, nesse momento eu falo para dezenas, centenas, quem sabe até milhares de pessoas que terão acesso a esse vídeo. Que a tua bênção seja sobre essas pessoas, Senhor. Talvez eu estou falando para alguém que precisa de um milagre hoje. Que a tua bênção seja sobre essa pessoa. Talvez eu fale para alguém, Senhor, que é um facilitador de milagre. Talvez eu estou falando para alguém que o Senhor vai usar para ser um milagre, para fazer um milagre na vida de alguém. Então, toma essa pessoa em tuas mãos. Toma essas famílias em tuas mãos. E que tua graça seja sobre toda essa comunidade aqui que nos assiste. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir